Foi uma batalhazinha estar aqui, porque agora eu tenho um bebê. E eu tinha uma agenda lotada, pregava direto. E agora eu estou me limitando, porque uma coisa que o crente tem que entender: primeiro, igreja. Segundo é a família. Terceiro é o ministério. Tem muita gente confundindo as coisas. Amém? João capítulo 2 está escrito assim: as bodas em Canaã, a água feita em vinho. E se eu errar um pouco, é porque eu esqueci o óculos, hein, gente? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almiúdes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o interior, isso mesmo, gente, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. A palavra de Deus fala que ia haver uma festa e seria um casamento. Ontem a palavra que Deus me deu estava em 1 Timóteo, se não me engano, onde fala que aquele que deseja um episcopado, um ministério, vamos botar assim, que ele deveria ser bom marido, ter uma mulher só, não ser dado a bebida, ao vinho, e por aí vai. E hoje Deus veio me dando essa palavra, que o Marcelo me chamou para pregar, e a pastora, amiga minha, pastor Pedro, missionária Geralda, me chamaram ontem, e eu fiquei: qual é a palavra? Já que me deu a primeira do Marcelo. E na verdade a palavra, ela se funde. Houve uma festa. Primeira coisa que eu tenho que começar a entender: Jesus tem que ser o primeiro convidado. Aleluia. Se você vai fazer uma festa de casamento, se você vai fazer uma festa de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, aniversário, meus 55 aninhos que eu vou estar fazendo, esquece não, Maria. Maria sempre esquece meu aniversário. 55 aninhos, eu tenho que, primeiro convite é para o meu Jesus. Só que nessa festa que ele foi convidado, ele tem mais 12 amigos que andam com ele. Então, quando eu estendi o meu convite a Jesus, eu vejo ele falando: oi, a minha tropa anda comigo. Eu ando com homens de Deus. Aleluia. Consegue entender, meu presbítero? O casamento até tinha bebida alcoólica. Ia ficar todo mundo bêbado, mas Jesus já estava preparado. Naquele lugar vai ter um culto. Aleluia. Naquele lugar vai acontecer milagre. Por quê? Me chamaram. Eu ouvi uma missionária falando, eu falei algo, e assim que eu falei, ela pegou o microfone e ela quis me dar uma batidinha com o microfone. Faça isso não, irmão. Você perde unção, você perde a presença. Você usar o microfone para bater nos outros, Deus retira a presença dele. Porque eu falei assim: eu sou o tipo de pessoa que
tem pessoas na minha família que não são cristãs. E eu não posso perder o aniversário dos meus netos. Tenho 6 netos. Eu não posso perder o aniversário dos meus irmãos. Verdade. E ela usou o microfone para falar que tem lugar que o Espírito Santo diz para ela que tem lugar que não é para ir. Deixa eu perguntar alguma coisa. Jesus não sabia que ia ter bebida alcoólica? Ele se recusou a ir? Como você vai ganhar a sua família se você está se vestindo de crentão, de bonzão, de santão, de quem já está morando no céu e não consegue ser humilde? Os fariseus olhavam para Jesus doido. Ai, como eu queria que esse homem entrasse na minha casa. Eu sou doutor da lei, eu tenho teologia, eu sou bispo, eu sou apóstola. Eu quero que Jesus entre na minha casa. E onde que estava Jesus? Na casa dos humildes. Aí eles, com inveja, o que eles falavam? Que homem é esse que só anda no meio dos pecadores? Estavam querendo dizer que Jesus também era pecador. Senhor. Foi falado aqui do brilho. Foi minha oração, sabia? Como Deus te usou. Que eu falei, Deus, não deixa eu perder o brilho, não. Eu vejo pessoas brigando para ter carteirinha. Você sabia que eu rasguei a minha? Eu rasguei. Maria está aí. Maria é testemunha. Quantas vezes eu preguei e falei, irmão, para com isso. Porque carteirinha de papel, de plástico, seja lá o material que for, não expulsa demônio, não é, Maria? O que expulsa demônio é a presença. E a presença ela vem através do da Galileia. Quando eu começo a parar de olhar para a multidão e eu foco em Cristo, a multidão 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, caiu como? Caiu em pecado, mas eu ainda estou olhando para Cristo. Pastor, saiu com a mulher dando diácono, mas eu estou olhando para Cristo. Porque o meu negócio é com ele, não é Pedro que tem a chave do céu. Quando Jesus fala, Pedro, vou edificar a minha igreja sobre a rocha, Deus está falando, eu sou a rocha. Aleluia. Uma má interpretação de texto colocou a chave do céu na mão de um homem. De um homem, quando ficava nervoso, puxava a espada e cortava as orelhas. Isso é um fato só narrado. Imagina se a Bíblia conseguisse narrar todos os fatos. Jesus jamais dará a chave do reino dele na mão de um homem. E a palavra fala que Jesus agora, ele é convidado para a festa, ele vai. E está lá ele com os 12 já preparado. Sabe o que Deus está falando? Vai. Primeiro você ora para realmente, porque tem lugares que não é para você ir. Vamos supor, missionário, amanhã você hoje está firme aqui na presença de Deus. Amanhã uma ex-amiga sua chama você para ir num pagode, sei lá. Eu era pagodeira, não sei, né? Aí chama para você ir no pagode. É para ir ou para não ir? Isso. Mas se for só assim, sem motivo, vamos, sinal que não é para ir. Porque o lugar que Deus for levar você vai ter propósito. Eu ouvi um testemunho que eu achei lindo, meu pastor. Que a menina queria casar, mas ela era cristã. O menino era cristão, mas o sogro, ele era pai de santo ainda. E ele falou assim, eu só te levo, eu acho que não tinha pai, eu só te levo no altar se fizer o casamento no terreiro. Aí ela foi orar. Porque a primeira coisa é não diga sim nem não, vá orar. E aí ela orou e foi falar com o pastor. Correu a igreja. O pastor dela da igreja dela, não, tem que ser aqui e agora. Que o filho não quer casar sem o pai. Se o sogro vai levar a menina. Então a única coisa que me resta, se na minha igreja eu não encontro amparo, ela começa a procurar em outras igrejas. Isso é real, isso aconteceu, gente. E um dia ela encontrou um homem, um mais parecido com Jesus. E ele falou, pode marcar o casamento, diga a ele que eu faço lá. E esse pastor foi para o monte, orou, jejuou.
Sabe o que ele conseguiu fazendo um casamento dentro do terreiro? Nenhum demônio desceu. O homem estava cheio da presença. Aleluia. E o pai do menino se rendeu. Hoje é Aleluia. um de nós. Aleluia. Na igreja do meu filho, Maria está aí. Eu gosto de pregar com testemunhas, porque a gente sempre vai ter testemunha. Nós tínhamos o Jorge, né, Maria? Preparado para ser pai de santo. Um dia parou na porta da igreja, um dia entrou e hoje é o presbítero Jorge. Aleluia! Para a glória de Deus. A palavra fala que Jesus está na festa e acaba o vinho. Uma coisa, a maioria aqui é membro sem carteirinha? Todo mundo tem carteirinha aqui? Diáconos? A maioria sem carteirinha? Sem carteirinha? Você tem? De diaconisa? Não, mas ainda tá. Porque quando a gente é membro e Deus dá uma palavra revelada, mas a autoridade não recebeu, a gente fica difícil de pregar. Porque eu tinha uns 14 anos e eu lendo o livro de Daniel, eu andava com um terreiro, né? Porque eu nunca fui de terreiro, mas meus amigos eram de terreiro, eu andava em terreiro. E um dia, eu lendo a Bíblia, lendo o livro de Daniel, o Espírito Santo me deu a revelação. 14 anos, 15 anos. Eu andava com a Bíblia, eu ia perguntando aos crentes que eu achava, pastores, e falava assim: irmão, é isso mesmo? Veja, eu estou com 54. Olha quantos anos tem, 30 anos atrás. Daniel viu o fim do mundo? A maioria não sabia. Deus deu para uma menina de 14 anos, que ainda não tinha nem aceitado Jesus, mas tinha um hábito feio de ficar lendo a Bíblia, e o Espírito Santo falando o fim do mundo. Há uns 10, 12 anos atrás, aí eu já diaconisa, Deus vai me dar que beber é pecado, que era outra coisa. Eu ficava: irmão, beber pecado é pecado, me mostra na Bíblia, porque eu sou cabeça dura. Vocês que são membros aí querem evangelizar cabeça dura, não é fácil não. Eu me mostro aqui na Bíblia, é pecado ou não, mas eu quero que você me mostre aqui na Bíblia. Não, é pecado, mas me mostra aqui na Bíblia. Aleluia. Aí um dia eu diaconizo, aceitei Jesus em 2008, saí, meu pastor Maurício, também da Maria, na época, saí no meio da rua e falei: tô te aceitando como Salvador, vou me batizar no meio da rua falando, mas tem uma coisa, não quero ninguém me dizendo que beber é pecado, porque Noé tomou um porre e o Senhor achou graça em Noé. O Espírito Santo, ele é tão lindo que os irmãos chegavam lá, eu fazendo faxina na minha casa, eu abria a latinha de Skol, ou ninguém via, ou ninguém falava, irmão. Porque eu bebi Skol, eu ia para a igreja e adorava o Senhor em espírito e em verdade. Porque para mim, beber não era pecado, ninguém me mostrou na Bíblia. Sabe o que Deus está falando hoje? Come a palavra, porque tem pessoas querendo saber a verdade. Aí um dia eu estava andando, tem um bar na minha esquina, tinha o marido de uma vizinha, sentada no colo dele uma jovem, e essa jovem, esse homem casado, praticamente em frente à casa dele, se prostituindo por causa de dinheiro de drogas. Tinha um pai do amigo meu caído. Só que sempre que eu ia para a igreja, a gente faz assim, a gente não olha para o mal. Eu não olhava para o bar. Aí o que Deus fez? Pegou o bar em visão e jogou no meio da rua. Eu tinha a sensação que eu estava passando dentro do bar. Tá entendendo? Já que tu não olha o que é para olhar, já que tu não quer ver o povo que tem que evangelizar, eu vou trazer e mostrar para você o que tu tem que fazer. Aí Deus vai, eu andando, aí eu vi o pai do meu amigo, coma alcoólico. E ninguém, todo mundo bebendo. Aí Deus falou assim: fala para um desses que beber não é pecado.
E aí começou uma sequência de puxão da orelha. Coisa boa é puxão da orelha, de orelha do Espírito Santo. Molda caráter, faz a gente ser melhor. A Márcia que achava as coisas, sumiu. E passou uma Márcia com o ouvido mais aberto ao Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu achava certo começou a sair de mim para dar lugar ao que o Espírito Santo queria falar. Aleluia. Não quer ser uma verdadeira criatura? E aí um dia eu orando de madrugada, Deus falou: acorda e escreve. Irmãos, fiz uma apostila dessa grossura, toda dentro da Bíblia. Eu tenho um canal no YouTube, se você botar "Provo na Bíblia que beber é pecado". Aí tá pastora Márcia M. Cunha. Eu não botei pastora porque eu vim com a carteirinha, não. É porque eu seguia um cara, Adriane, que o cara falava coisas tão bonitas. E eu falava: meu Deus, esse homem é de Deus. Que coisas lindas. A irmã já pescou. Aí um dia um cara, eu falei: que isso que ele está falando? Misericórdia, acabou com a Bíblia. Eu falei: não, deve ser um errinho, né? A gente é humano, a gente erra. Não, o homem é ateu e faz congresso no mundo inteiro. Tem um canal que tem milhões e milhões de seguidores. O cara parece crente, irmão. Anda de paletó, bonito, gravata, congressos, está chamado, ganha uma fortuna para estar levando não é a palavra, é a palestra. Mas o homem é ateu. Então ele fala mal de Jesus, fala mal da Bíblia e fala mal de nós. Mas como é que o diabo faz? Começou falando bonito. Aí eu segui o cara. Aí eu fui lá e falei: é melhor eu me identificar. Quando Deus te dá uma carteirinha, não é para você esfregar na mão dos outros. É só para você se identificar. Aleluia. Eu sou servo de Deus Altíssimo. É só isso que eu sou. Servo daquele que é, daquele que pode, daquele que cura, daquele que liberta. É só isso que eu sou. Eu sou só o pó que um dia alguém escolheu. Aleluia. É lógico que eu não podia pregar. Eu falava para os irmãos: eu tenho a apostila, é toda na Bíblia. Não, irmão, me dá a apostila aí que eu prego. Quem é um diácono? Quem é? A palavra de Deus fala que Estevão era um diácono. Aí tem gente que fala: não, meu irmão, ele era um semideus, era só a carteirinha. Não, ele era um diácono cheio da presença de Deus. Porque carteirinha não cura, não salva, não liberta, nem expulsa demônio. A palavra de Deus fala que está lá Jesus, e aí o vinho acabou. O vinho que acabou, irmão, se você estudar, botar lá no Google, você vai entender o que eu vou falar, que é só um trecho do que eu falo nesses vídeos, é só um pedacinho. Acabou o vinho. E esse vinho tem álcool. Por quê? Peguei a Adriane usando a minha frase, trazendo para a nossa realidade, para a nossa cultura, para os dias de hoje. Gostei de ver. Para bom entendimento, o cara é o cara responsável pelo buffet da festa. E ele chega e fala: pô, é normal dar o vinho bom no início, que está todo mundo sóbrio. Começamos a entender aí que o diabo, ele trabalha na nossa mente. Ele quer que você não tenha sobriedade para entender as coisas. Eu fui vítima de pedofilia aos 8 anos de idade. Minha mãe era alcoólatra. Se minha mãe estivesse sóbria, minha mãe ia ver o que estava acontecendo diante dos olhos dela, porque foi o melhor amigo da minha mãe. O diabo não quer que você fique sóbrio para poder trabalhar na tua casa. Esse é o primeiro de muitos enganos, onde fala que beber não é pecado, porque é isso que o diabo quer. Aí, depois que está todo mundo bêbado, ou seja, não está com entendimento de nada, tu vem com uma cachaça barata e dá para o povo beber, mas você pegou o melhor vinho. Nas vinhas, na mesma vinha onde é produzido o vinho com álcool, é produzido o suco de uva. Quando você for no supermercado comprar o suco de uva, você vai ver assim, 100% integral. Esse
Eu diria que foi quase o vinho que Jesus fez. Porque eu até imagino que ele conseguiu fazer melhor. Uma vez eu gosto de trabalhar com criança e com jovens. E eu com os meus jovens lá, eles cismaram que queria beber. O que eu fiz? Falei, hoje vocês vão beber. Foi uma festa, uma alegria. Vamos beber na igreja. Vamos beber. E eu peguei e enchi. Eu falei, só meia tacinha. Peguei, botei e dei. Eu dei suco de uva dele, 100% integral. E eles juravam que era vinho com álcool. Porque é o mesmo sabor. A diferença é que esse suco vai fazer bem pro teu coração. Quando o médico fala, você toma uma tacinha de vinho que vai fazer bem pro teu coração, você fala, não, o álcool não faz bem pro meu coração. Não, ele afeta meu sistema nervoso central, não faz bem. O que faz bem é o suco de uva. Entendeu a diferença? Aleluia. Mas essa é só uma palhinha. Fala que acabou. E a palavra que Deus me deu hoje, para eu estar já finalizando, é Astália. Hoje Deus me deu as talhas. A Bíblia fala que tinha 6 talhas disponíveis. E eu pergunto hoje à igreja, quem quer ser talha para o Senhor? Quem está disponível para o Senhor? Aleluia. Porque a palavra fala que Deus mandou encher as talhas. Ele precisava de algo ali para encher de água. E essa água é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se aquelas talhas não estivessem vazias, tá entendendo? Se tivesse água para purificação, qualquer outra coisa que não, ou seja, eu preciso me esvaziar de mim para poder deixar Deus trabalhar. E Jesus fala, encham as talhas de água. Por que ele fala encha? Porque elas estão vazias. E a água, ela simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando aquelas talhas outroras vazias estão cheias do Espírito Santo de Deus, que simboliza a água, Jesus pode trazer o vinho. Vinho novo. Vinho Aleluia. puro. Vinho que não embebeda. Vinho que traz inteligência, sabedoria. Vinho que traz santificação. Vinho que te dá autoridade para expulsar demônios. Vinho que aonde você pisar a planta do teu pé, o diabo vai bater em retirada. Porque se tem alguém que sabe quem nós somos, é Deus. Mas depois é o diabo, não é a nossa família, não. Em terceira é a nossa família. Sabe por que eu digo isso? Porque um monte de gente da minha família não ficou satisfeito. Isso me doeu. Quando eu fui ungida pastora, eu nunca pensei que eu ia olhar no rosto de pessoas que eu achava que me amava. Eu me senti igual dizer. Quando o mundo falava que eu ia ser prostituta, eles falavam, não, isso não vai não. Mas quando Deus falou, ela vai ser uma pastora, muitos não se alegraram na minha família. E eu entendi quem é você, meu presbítero. Quem é você? 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 Vai ter gente que não vai ficar satisfeito, não. Vai ter gente que vai estar igual fariseu. Eu quero Jesus na minha casa porque eu sou. Quem é esses pobres pecadores que têm a presença do Senhor? Vale a pena? Vale a pena. A palavra de Deus fala que quando Jesus manda encher as talhas, eles correm para encher. O nome disso é obediência. Tem coisas que Deus fala hoje para você e você não entende. Eu falei ontem na consagração que Deus me deu, que quando o meu pastor, eu era membro, cheguei quebrada na igreja, não sei se vocês chegaram bem, mas eu cheguei arrebentada. Porque quem é essa menina que não tem carteirinha, mas tem unção? Senhor. Maria era uma, foi eu para
tadinha. Menor do que eu, foi mais do que eu. Quem é essa menina que não tem carteira e ela tem unção? Aleluia. Querido, falei na consagração. Aí cheguei nessa igreja, meu pastor veio me honrando e falou: vai ficar na mesa de consagração. Eu nunca tinha feito nada na igreja. Como é que pega um membro cru, né? Ele olha pra você e vê o brilho. Tá entendendo? Viu o brilho? Dirige a consagração. Eu falei: meu Deus, eu vou orar, né? Perguntar pra Deus como é que dirige uma consagração. Aí tá eu orando. Não, Senhor, devo ter que ler a palavra, né? Orar umas 3 horas, né? Como é que eu tenho? É isso, é subir monte. Aí sabe o que Deus falou pra mim? Faz a comida antes de sair de casa. Não entendi nada. Ô Senhor. Mas eu queria que dava para uma coisa espiritual. Começa a fazer a comida. Aí eu, de noite, na sexta-feira de noite, já deixava a mulher, sabe, né? Tudo temperado, esquematizado, né? Chegava, o que tiver que fritar, assar, né? Tal, tudo esquematizado e embora, dirigir a consagração. Aí um dia meu marido pregando, ele virou no microfone e ele falou assim, algo parecido assim, que ele falou diversas vezes, né? Então vou resumir em uma frase tudo que ele falou diversas vezes. Eu estou na igreja e amo minha mulher porque antes de sair de casa ela deixou a comida pronta. Aleluia. Eu nunca ia ganhar meu marido para Jesus, um homem que a Maria conhece, né, Maria? Come de novo e ainda quer que tu coma com ele, entendeu? Tu chegar lá na minha casa, ele vai botar um prato de comida na tua mão, vai botar um café, porque o negócio dele é comer, né, Maria? E tu chega, ele já vai tutoriar, acho que tu tem que comer com ele. Não, eu ia. Marcelo, eu ia mandar você entrar. Ele estava fazendo bolo de cachorro quente. Eu falei: não vai prestar. Né? Esse parceiro foi de fora mesmo. Como é que eu ia ganhar o meu marido se eu falhasse como esposa dentro de casa? Verdade. Às vezes a consagração acabava, me chamavam para fazer uma oração e chegava quase 1 hora. E ele estava me esperando para comer. Uma vez a pastora falou assim, já ensinando, Marcelo, ele falou assim: Márcia, vamos ali fazer uma oração. Aí eu olhei, meio-dia, eu falei: ai meu marido ainda não é convertido, Chico. Aí ela falou: não é rápido, aí fomos. Aí quando eu falei: pastora, já que a senhora mora lá não sei aonde, vamos lá para casa almoçar. Eu falei: a essa altura do campeonato, meu marido não viu escondidinho, que tinha que ter que esconder, senão temperada a carne lá embaixo, acho que era carré, para fritar o bife, alguma coisa para fritar. Ele deve ter tirado tudo do congelador e deve ter colocado em cima da pia para eu ver o que eu vou fazer. Aí ela chegou, né? Aí ela olhou e falou: Márcia, eu o quê? Você tinha razão no quê? Olha pra pia. Aí eu falei: ah, normal. Ela, tá tudo, todas as carnes estão em cima da pia. Sabe o que Deus está falando hoje? Primeiro, se tiver uma festa, chama Jesus para a sua festa. O primeiro convite tem que ser dele. Se tiver uma festa na sua família e tiver pagode, funk, alguma coisa, ore jejum e vai como representante do céu. Porque a sua família, a sua responsabilidade. Se eu estou aqui foi porque a minha mãe orou por mim. Se eu estou aqui foi porque uma mulher que não sabia escrever o próprio nome, não foi com palavras de teologia, foi com uma frase: Márcia, como é que vai ser? Eu lá no céu e você, não consigo nem falar no inferno. Eu brinquei, ela riu, mas da segunda o olho dela cheio d'água, eu falei: tá doendo nela. Isso me incomoda ela. Saber que ela vai para o céu, eu não vou. E hoje eu estou aqui. Aleluia. E obediência. Obediência. Tem coisas que Deus vai falar com você que talvez você não vai entender nada, mas obedeça. Depois você vai entender. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia.